Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo E-Social sobre histórias que despertam talentos e transformam as nossas vidas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, diretamente do Paraná, de Curitiba, Paraná, Fernanda Piaia. Essa jovem que tem um trabalho maravilhoso, que visa levar informação, que visa levar motivação para as pessoas persistirem em seus ideais e sonhos. Então estamos aqui já aguardando a Fernanda. O meu bom dia todo especial para Isabela Capa Fiore Romano, de Cotia! Oi Isabela, como é que você tá? Tudo bem? O Márcio, o Dr. Márcio, eu vi a sua mensagem, Márcio, com a Fernanda Venturini, essa atleta maravilhosa que esteve conosco no sábado passado também, que foi um sucesso a nossa live. Márcio, foi sensacional você falar do seu serviço, do seu trabalho lá, viu? E um dia eu quero você aqui, hein, Márcio, falando também dessas novas técnicas aí voltadas à odontologia. O meu abraço todo especial também pro Zé Ricardo Ortolani, diretamente de Jibiriçá. Brincadeira de Bauru, né, Zé Renato? Né, Zé Ricardo? Um abraço, Zé Ricardo. A Ellen. Ellen, muito obrigado. A Ellen que tem sido uma grande colaboradora aí para que o primeiro fórum digital sobre a conscientização, né, em relação ao suicídio, que seja realizado aí com sucesso. Inclusive convido vocês para estarem conosco no dia 30/9, a quinta-feira, né, quinta-feira, às 19 horas, para que nós possamos aí falar um pouco desse mal aí tão terrível, né? E sobretudo na atualidade aí por conta dessa pandemia. E teremos como participação a Selma Pato Villa, palestrante, e também Ana Carinha Andrade, Lucianaf, e eu estarei também por lá. Bom, vamos lá então. A Fernanda já entrou aqui na sala, né? A Fernanda mandou o convite aqui. Olha só. Um pouco mais da história da Fernanda Piaia. Ivanildo, um abraço, Ivanildo. Você que é daí também, de Ponta Grossa. Um abraço, um abraço. E Fernanda! aí? Como, como você está? Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Meu bom dia também especial para Adriana Colim, que acabou de entrar aqui, de acessar. Adriana Colim é uma história para você entrevistar também, viu, Fernanda, no seu Oi. podcast, que eu vou. É uma história de força, de coragem e de excelente profissional. Ô, vamos ter que Sobretudo, conversar então. exatamente, sobretudo de um excelente ser humano, né? Porque além de buscarmos esse lado profissional, né? Fortalecer o nosso lado profissional, se nós não nos tornarmos excelentes pessoas, não chegamos a lugar algum, não é mesmo, Fernanda? Certeza. E aí, Fer, como é que você tá? Tá toda elegante, toda bonita, hein? Pois é, nem parece que eu cheguei da academia faz 15 minutos mais ou menos. Eu vejo você lá levantando os pesos lá e tal. Eu falo, nossa, essa menininha magrinha levanta tudo isso. Eu falo, Jesus. Vamos Ai, aí. ai. Vamos aí, né, Fer? Vamos aí. Bati recorde hoje. Cheguei em casa, era 5 para as 11 e falei, gente, vou tomar banho correndo. Tomei banho, acho que o banho mais rápido da minha vida. Me arrumei e tamo aí. Só não deu pra secar o cabelo. Eu fiz a mesma coisa, mas como aqui em Cotia tá muito frio hoje, aí eu acabei enrolando um pouco, fiquei nas cobertas ali, descansando até um pouquinho mais ali. Bom, Fer, para quem não te conhece ainda, eu quero falar um pouco de você. Você tem feito muito sucesso através de uma iniciativa tomada, né? Você é muito jovem, né? Mas já com essa percepção, com esse olhar humanizado para as pessoas, resolveu perguntar para o seu próximo, o que você tem medo, quais são suas angústias, quais são suas dores, não é mesmo? É, tipo isso. E através do seu podcast, tem feito muito sucesso. Você é do Paraná, de Curitiba, e tem feito muito sucesso aí. Os jovens, principalmente, têm se conectado muito a você com essa linguagem toda próxima, toda espontânea, indagando essas pessoas, principalmente os jovens, o que eles esperam, quais são suas dores, o que te causa angústia.
e isso tem contribuído muito para que as pessoas parem para pensar, porque às vezes a gente entra no modo automático, como eu digo sempre, e as pessoas não param para refletir o que te dói, né? O que te deixa assim, digamos, sem chão, não é? E esse trabalho é um trabalho social. Você, no podcast que eu participei, né? Você falou aí no meu trabalho, da minha atuação como empreendedor social, mas eu tenho dito que a empreendedora, a grande empreendedora é você aí, por levar essa fala maravilhosa e contribuir com tantos jovens, que é a base, né? É o futuro do nosso país, vocês jovens, digamos assim. Então eu quero iniciar falando um pouco da sua infância. Como foi sua infância, Fer? Então, a minha infância, eu até escrevi um texto esses dias no meu Instagram dizendo que eu sempre fui uma criança muito feliz, assim. Eu sempre me senti muito amada pelos meus pais. Meu pai faleceu quando eu era criança, eu tinha apenas 6 anos, né? Mas todas as lembranças que eu tenho dele são lembranças de alegria, momentos bons. Então, eu acho que eu sempre fui muito amada, uma criança muito. Sempre tive tudo que eu queria e muito amor dos meus pais, dos meus avós, da minha família de uma forma geral. Então eu falo que eu tive muita, muita sorte, assim, de ter o berço que eu tive, principalmente pela questão do amor mesmo, porque eu sempre tive pessoas que gostavam de mim, ao redor de mim, e eu acho que quando a gente tem amor envolvido, a gente tem tudo, né? Então, por mais que eu tenha perdido meu pai quando eu era muito jovem, eu tinha só 6 anos, que nem eu falei, é, todas as lembranças que eu tenho dele são de momentos de alegria. Eu não lembro de um, não tenho uma memória ruim do meu pai. Todas as memórias são de brincar, de estar se divertindo. Então eu acho que isso é o mais importante, assim. Sim. E foi ele que te inspirou, então, a levar essa mensagem para as pessoas? Um pouco sim, no sentido de eu sempre admirei muito meu pai. É muito comum hoje, já fazem 16 anos que ele faleceu. Muitas pessoas chegam para mim, pessoas que eu não conheço, que eu não sei quem são, e falam: Nossa, eu conheci seu pai, ele fez tal coisa por mim, ele fez tal coisa, sabe? Tem esse reconhecimento do meu pai, mesmo já fazendo bastante tempo que ele faleceu. Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, no sentido de, poxa, quando eu não estiver aqui também, eu quero ter deixado uma marca no mundo que nem o meu pai deixou, seja para poucas pessoas, seja para muitas pessoas. Então, eu acho que esse lado assim, me instigou bastante a começar o podcast no sentido de o que, que eu posso contribuir, o que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso falar. Porque eu passei, o motivo de eu começar o podcast foi porque eu estava numa fase da minha vida que eu estava completamente perdida, não sabia o que fazer profissionalmente, não sabia, já tinha passado por diversas áreas, já tinha atuado em vários lugares, mas assim, não me encontrei. E eu sempre tive a sorte de ter contato com muitas pessoas legais, pessoas que me deram opiniões, pessoas que me aconselharam mesmo. E eu falei, gente, nem todo mundo tem essa sorte que eu tenho de ter esses contatos, de ter essas conexões, de ter essas pessoas próximas que podem, assim, de fato ajudar. Então, por que não levar essa mensagem para mais pessoas? Por que não começar a gravar essas conversas que eu tinha, que eu adorava ter, e divulgar para mais pessoas e de uma forma assim genuína, sabe? Se alguém ouvir algo que impactou, que gostou, legal. Se não gostou também, assim, eu tento dar o meu máximo. Eu acho que isso é o mais importante. Com certeza, com certeza. E é sensacional. Eu vi a nossa gravação ontem, né? Eu ouvi e ficou maravilhoso. Assim, eu adorei, adorei. Super qualidade. Adorei também as tiradas, né? Ah, patrocínio, patrocínio, os patrocínios. Ah, mas peraí, não tem patrocínio. Então, a gente tenta colocar uma pegada um pouco divertida, né? Eu Porque achei muito legal aquilo. Aí eu dei risada sozinho ontem à não noite. precisa ser chato. Para falar das nossas dores, das nossas sensações e levar essas histórias, eu acho que não precisa ser algo chato, né? Maçante, né? Não, não Tem que precisa. ter. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Então, se eu vou conversar, eu tenho mania de ficar perguntando. Tanto que pra mim aqui, você me perguntando é um negócio meio estranho. Eu falo, não, eu que te perguntar. Eu tô tentando perguntar. Já tô tentando entender. Sempre gostei de perguntar, enfim. E agora eu tenho um motivo para perguntar, né? Questionamento, né? Questionar para entender o outro é maravilhoso, assim. E nós, assim, eu tenho muito mais idade que você, com certeza, né? Obviamente. Eu fico surpreso, assim, de encontrar uma menina jovem, uma menina que perguntando, na hora que a hora que a gente estava falando ao telefone,
Mas como que você foi? Como foi sua profissão? Como foi seu trabalho? Como foi seu começo? É porque não é tão comum, né? Vermos pessoas jovens interessadas no outro, interessadas nos mais velhos, em saber suas lições e seus conselhos aí através das suas vivências, não é mesmo? Que legal. E você sempre foi assim, Fer? Eu sempre fui muito curiosa, sabe? Sempre, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho uma dúvida, alguma coisa, eu vou atrás. Eu não consigo ficar com uma dúvida na minha cabeça. Então, quando eu percebi que eu tava perdida, digamos assim, que eu não sabia o que fazer, eu comecei a ver até que ponto que isso era meu ou que isso era comum. Porque era muito normal a minha mãe, por exemplo, falar para mim: ah, filha, isso é da idade, é normal, você é muito jovem, você é normal não saber o que você quer. E eu falava: mas será que é normal assim? E aí eu comecei a conversar com as pessoas assim que eu admirava para saber se elas também tinham passado por isso. Porque se é tão normal assim, então todo mundo passa, né? Tipo, isso tinha na minha cabeça. E aí já uniu esse negócio de ser curiosa, de querer atrás de resposta, de estar agoniada comigo mesma. E vamos perguntar, e vamos perguntar, vamos perguntar. E na verdade eu fui vendo que é algo extremamente comum. Não sou a única. Eu acho que todo mundo passa por momentos desses na vida, assim, de eu não sei o que eu quero, eu não sei o que fazer, ou até tô bem financeiramente, ou na minha profissão, mas eu não sei se eu sou realmente feliz. Então eu acho que eu entrevistar pessoas que eu admiro, pessoas que têm algo a compartilhar, pessoas que chegaram num patamar que um dia eu quero estar lá, não só financeiro, enfim, mas num patamar de contribuição mesmo, de pessoas que, poxa, que nem você, que ajuda tanta gente, assim, eu acho que esse é o principal, sabe? Maravilha, maravilha. E na escola, como você era? Você era boa aluna, do pessoal da frente ou do fundão? Conta pra gente aí mais um Olha, pouco. é uma pergunta um pouco engraçada, assim, porque eu acho que eu mudei um pouco, assim, mais ou menos no terceirão. Até. Eu nunca tive problema de escola, nunca tive dificuldade nenhuma. Sempre aprendi muito rápido. Só que eu acho que isso me fazia eu me acomodar bastante. Porque eu era do tipo de pessoa assim, que estudava um dia antes da prova, não tinha muita dedicação, assim. Ia para a escola mais para ver os meus amigos, mais para conversar, mais para ter esse contato, assim. Nunca fui aquela pessoa que fazia muita bagunça também, mas também não era quietinha, era sempre mais ou menos no meio termo. Tinha os meus amigos, me soltava bastante com eles, mas por outro lado, para conversar com uma pessoa diferente, assim, eu sempre fui um pouco mais, mais tímida. E aí é engraçado até, porque quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, parece que eu entendi que eu precisava focar, que eu precisava aprender, que eu precisava de fato estudar naquele ano se eu quisesse passar no vestibular. E foi um ano assim que eu estudei bastante, bastante mesmo. É, assim, me dediquei, aprendi a estudar e a partir daí eu comecei a gostar de estudar. E aí eu comecei a estudar coisas que na verdade não tinham muito a ver com a minha educação. Eu fiz engenharia civil, tipo, não Olha, quis trabalhar com engenharia civil porque eu nunca gostei. Mas aquela história, você tem que ter uma faculdade, você tem que ter um diploma. Só que eu nunca me identifiquei de fato com o que eu estava estudando. Só que, por outro lado, fazer uma faculdade difícil, ter entrado numa faculdade que não é tão fácil de entrar, sim. isso me ensinou a estudar. Então, assim, eu não me arrependo de nada, acho que principalmente por isso. E você atua hoje como engenheiro ou não? Não, Não? não. Na verdade, eu ali pelo terceiro ano eu vi que eu não gostava de engenharia civil. Eu sempre gostei muito de matemática, muito de cálculo, então no começo eu gostava, achava legal, beleza. E aí quando começou a entrar nas matérias mais específicas de civil mesmo, de construção, enfim, eu falei, não é para mim. E aí eu já comecei a buscar outras áreas de atuação, mas continuei na faculdade justamente por aquela questão de, pô, já passei da metade, agora eu vou terminar. Agora passei da metade, agora eu vou terminar. E aí fui indo, meio com, assim, não era o que eu gostava, mas eu estava fazendo, e enfim. Então, acho que posso dizer que fiz engenharia civil, pelo menos. E você concluiu em que ano, Fer? E então, aí que tá. Era para eu ter concluído na metade do ano passado, mas aí veio a Ah, pandemia, a gente não teve aula, né? Enfim, estudo na federal. E aí eu terminei todas as matérias esse ano.
mas eu não consegui o diploma ainda pela questão que eu não fiz estágio. Acho que eu sou a única pessoa da faculdade que não fez estágio, então não tenho diploma ainda por não ter feito estágio. Aí a gente está tentando ver outras formas, justamente, né, por já ter trabalhado, enfim. Trabalho desde o começo da faculdade com outras coisas. E aí também, só que eu tô bem desapegado em relação a isso, justamente porque eu não tenho muita pressa em relação ao diploma, não, porque só, pra mim vai ser só um papel na parede, como eu falo. Minha mãe até fica bem brava quando eu falo essas coisas, mas é um papel na parede que eu vou colocar lá e não vai servir pra muita coisa, não. Mas você pensa em seguir para que área, assim, agora que você viu que a engenharia civil não é o seu forte, assim, não é o que te Então, atrai. eu acho que a gente tem que fazer aquilo que o nosso coração manda. Eu comecei a trabalhar jovem ainda, né? Tinha uns 17 para 18 anos. Comecei a trabalhar mais na parte administrativa, assim. Logo depois eu saí, fui para a XP, trabalhei um tempo com investimento. Adorava trabalhar na XP. Adorava trabalhar com investimento. Eu acho que é uma área assim que eu me identifico bastante por gostar de números, por gostar de fazer análise, essas coisas. Mas chegou um dia que eu ganhava super bem, eu tinha uma condição legal, assim, acho que para minha idade e tal. E eu pensei assim, gente, eu acho que eu não quero estar aqui daqui 5 anos. Então foi aí que eu resolvi sair totalmente. Não sabia o que fazer, fiquei um mês ali, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Comecei a trabalhar numa startup, fiquei um tempinho ali, fazia de tudo, era bem engraçado, porque são dois sócios e eu. Então, nessa vida assim de startup a gente faz de tudo. E foi um período que eu cresci bastante, bastante mesmo, até que chegou a pandemia e eles meio que tiveram que cancelar a sociedade, enfim, nisso eu saí também. E aí tinha um amigo meu, um conhecido, que tinha uma empresa de programação, marketing, e eu conheci ele há um tempo atrás, num dia que eu estava bem assim, com essa dúvida na cabeça, eu comecei a perguntar para as pessoas o que eu achava que eu tinha que fazer. E eu cheguei bem aleatoriamente para conversar com ele. E eu lembro que ele me falou muitas coisas assim que me impactaram, sabe? Uma delas foi que eu tinha que viver o meu sonho, não o sonho dos outros. E foi uma conversa muito legal. E aí eu liguei para ele no dia que me falaram que eu ia sair da startup e falei assim, olha, o que eu preciso fazer para trabalhar com você? E aí ele me deu um curso de programação, não entendia nada de programação, fiz aquele curso lá, me matei para fazer, consegui fazer, comecei a trabalhar com ele, trabalhei um tempo lá, estagiando mesmo, um ano, né? Até que fechou o ano e gostava de trabalhar lá, era um ambiente muito legal, era um ambiente muito bom, eu aprendi muito, porque eu comecei a trabalhar com coisas que não tinham nada a ver com o que eu tinha feito anteriormente, programação, marketing, sabe? Eu não fazia ideia dessas coisas. E aí me fiz a mesma pergunta. Eu acho que eu não quero estar aqui daqui 5 anos. Então, eu comecei a pensar que talvez isso não seria justo nem comigo, nem com ele, porque ele tinha um plano de crescimento para mim dentro da empresa, enfim. E se eu não quisesse estar ali daqui a um tempo, não tinha sentido eu ficar. E aí resolvi sair. E desde então, comecei a trabalhar, digamos assim, por conta própria. Ah, que legal. Bastante, continuo fazendo muitas coisas que ele me ensinou lá, mas lá ele fazia numa escala muito grande e eu faço numa escala menor. Então eu trabalho ainda com a parte de programação, trabalho com a parte de marketing, gosto muito da parte de tráfego pago. Então eu tenho assim, eu brinco que eu faço um pouco de tudo. Estamos aí lançando uma marca de camisetas também. Então, assim, eu tenho um pezinho em cada coisa, sabe? E se eu perguntar se eu vou estar fazendo isso daqui a um ano, eu duvido também. Porque eu acho que há muito da vida é da gente se adaptando e fazendo o que a gente tem vontade de fazer e o que o nosso coração manda. E é isso. E o podcast vem sendo um hobby para mim. Não ganho nada com ele, é só literalmente um hobby. Pelo contrário, a gente gasta bastante tempo, desprende de bastante energia para fazer o projeto acontecer, mas é algo que eu sinto que vem me preenchendo. Então, talvez o que eu faça, que me monetize no momento, não seja algo que eu ame, assim, de paixão. Mas eu tenho o estímulo do podcast, então eu acho que a gente consegue ir conciliando as duas coisas muito bem. E o que vai ser daqui para frente, só o futuro dirá, né? Olha só. Vocês viram, pessoal? Falei pra vocês que
Eu não sei não, acho que essa menina ela fez muita plástica, eu acho que ela já tem uns 50, 60 anos, viu? Porque tem uma experiência de vida maravilhosa, uma forma de pensar, de refletir sobre a vida. E realmente essas coisas que tocam o nosso coração, eu acho que principalmente o seu podcast talvez seja como as nossas histórias aqui que despertam talentos e transformam vidas. Preenche um outro lado nosso, né? De levar a informação, de acolher as pessoas. Eu acho que talvez seja isso. Para você ter uma ideia, a Luzia foi. Lembra que eu contei minha história? Agora você vai se deparar com personagens reais daquela história. Lembra que Aham. eu falei dos 14 aos 18 eu trabalhei na Caixa Federal. E quem era minha chefe? Luzia Etsuko Meoka, que está aí com a gente na live até. Então você vai se deparar assim com os personagens da história que eu te contei. E a Luzia ontem, ela ouviu o nosso podcast, né? E ela falou: Nossa, eu precisava ouvir essa mensagem. Mandou para mim no WhatsApp. Eu precisava ouvir isso, que legal. E agora ela escreveu aqui, ó, espírito evoluído. Falou que você é um espírito evoluído. Ah, que legal. Então, então fique sabendo você que as recompensas elas chegam e também, Fer, que o quanto é importante. Às vezes a gente começa uma coisa de forma bem discreta, bem amadora, e às vezes está ali o nosso caminho, está ali nosso direcionamento. Por isso que talvez até eu tenha dito a você aquele dia que a gente tem que estar sempre em movimento, porque nessa do movimento as coisas começam a acontecer e você vai ver que as coisas realmente Eu sou acontecem, muito, isso é fato. eu sou muito de ação, assim. Às vezes até é um pouco ruim, porque eu acabo me tornando um pouco impulsiva. Eu brinco, assim, que vocês não podem me dar muita ideia, porque me dar ideia eu coloco. Eu não consigo, sabe? Tipo, ficar com uma ideia na cabeça. Eu preciso testar, preciso colocar, preciso fazer. Então, acho que nesse negócio que você falou, já fez várias coisas, mas é porque eu não consigo ter ideia, eu não consigo guardar uma ideia. Só que, por outro lado, eu acabo mudando bastante, né? Então, assim, as ideias vêm, faz. E você vai até um tanto e depois você recua e começa de novo. Vai até um tanto, recua e começa de novo. Então eu tô muito naquela fase de o que, que eu realmente gosto, encontrar o que eu realmente gosto para ir até o fim. Porque eu sinto que eu chego num patamar legal e aí eu já começo outra coisa. Então eu acho que é importante, sabe, a gente aprender a olhar pra gente, a gente aprender a ter esse autoconhecimento de, poxa, por que, que eu tô agindo assim? Por que, que quando eu tô num patamar bom eu já quero buscar outra coisa? Será que é porque eu não quero me acomodar? Ou será que é porque eu tenho medo de algo que tá por vir? Não sei dizer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E é algo que, assim, pelo que eu percebi de você, eu acho que isso vai ser pra vida, viu? Eu vejo assim, eu tô com 45 anos, eu também sou desse jeito. Eu sou. Quando começa a dar as coisas muito certo assim na minha vida, eu falo, não, agora já é hora de já começar a pensar em outra coisa. Então eu acabo nem curtindo muito aquilo É e bem já isso. vou. Que tem gente que fica parado, yes, que legal, e não sei o que, e fica em função daquela alegria toda de acontecer aquilo. E ao contrário também, tem pessoas que ficam paradas, estagnadas, porque, ai, que chato, isso aconteceu comigo, não era para acontecer, que eu fiz tudo certo e a culpa é do outro. É sempre a culpa do outro, né? A gente nunca se vê como culpado das do que o universo, do que a gente está atraindo, né? Atraindo aí para as nossas vidas. E aí, então, essas pausas, tanto para o bom, quando está algo tudo muito bom, quando está algo tudo despencando, como já aconteceu na minha vida, não são favoráveis. Então, seja o que for, a gente tem que já, próxima situação, próximo projeto. É muito É, o título do podcast, né? A vida é uma gangorra. eu adorei, eu adorei, adorei, Eu acho que assim, adorei. a gente tem que ter muito essa consciência de que as coisas elas variam muito. É muito comum. Hoje a gente está num dia bom, num dia maravilhoso, e do nada acontecer algo que vira nossa cabeça de ponta cabeça. É normal também você estar por um período ruim e daí você achar que nada vai melhorar. Só que a vida é feita de altos e baixos, né? Tem aquele dia que você vai estar no auge, pô, tô produzindo, tô ganhando bastante dinheiro, tô atraindo pessoas legais para minha vida, não sei o quê. E tem aqueles períodos que parece que tudo que você faz dá errado. Você sai na rua, chove, você entra no carro, alguém bate no seu carro, tudo dá errado.
Só que eu acho que é legal a gente ter a consciência nesses momentos, a consciência de que nada é para sempre. De que o momento ruim, ele vai passar, mas o momento bom também ele vai passar. Então, acho que isso torna a gente um pouco mais humilde no sentido de, pô, minha vida tá super legal agora, eu tô com... Tá tudo dando certo, só que eu preciso reconhecer que pessoas me ajudaram a chegar nesse patamar e que talvez daqui a um tempo eu não esteja assim. Então, acho que é importante a gente ter essa consciência de que as coisas são altos e baixos para a gente valorizar o momento presente. E, por outro lado, se a gente tá numa situação difícil, tipo, vai melhorar. Você não vai ficar na situação difícil para sempre. Às vezes é uma fase ruim mesmo e que acontece, ninguém sabe por que que acontece, mas acontece. Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que nada é permanente, nem o bom, nem o ruim. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue olhar para as coisas com um olhar um pouco de fora, assim. Eu tento sempre, quando eu tô com uma dificuldade, um problema muito grande, eu tento olhar e pensar assim, que conselho que eu daria se fosse um amigo meu nessa situação? Porque aí eu tento me afastar do problema e da mesma forma, se eu estou numa situação muito boa, eu olho e falo assim, tá, o que eu falaria para alguém que tá nessa situação que não fosse eu, para tomar cuidado, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E muita gente fala que isso é questão, você não valoriza quando você tá bem, você não valoriza os momentos bons. Eu acho que não é isso. Eu acho que é uma questão que as coisas podem acabar. É verdade, Fer. É verdade. E isso é genial, é uma ótima técnica, porque muitas vezes as pessoas ali na dúvida, elas vão ao encontro das respostas em pessoas erradas, não é mesmo? E aí nessa situação, às vezes se a pessoa que te deu orientação é aquela pessoa limitada, aquela pessoa que não tem vivências, né? Porque é aquela história, né? Conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. E tem aquela outra história também, né, das questões aí que tangem. As pessoas, às vezes, elas não conseguem resolver suas próprias vidas, mas elas conseguem, em um minuto, resolver a vida do outro. Exatamente. Então, então é uma ótima técnica para a gente ter cuidado com isso, para as pessoas terem cuidado com isso, né? E pedir conselho para as pessoas que já estão num patamar que você quer estar, né? Porque falar Porque É, assim, falar o que você tem que fazer ou não fazer é muito fácil, todo mundo fala da boca pra fora. é, Mas resultado mesmo, sabe? Acho que é se espelhar em pessoas, não é nem pedir conselho, mas eu acho que é se espelhar mesmo em é. pessoas que tenham resultado. E eu, quando falo resultado, não é nem questão resultado financeiro, questão de ser famoso, não é nada disso. Sim, É simplesmente o resultado, para mim, a pessoa, pessoa de sucesso é aquela pessoa que ela vive o máximo daquilo que ela se propôs a viver. Se a pessoa quer ser, sei lá, o que for, quer sei lá, ser médico, dentista, advogado, que ela vive o máximo naquilo, quer ser uma dona de casa, que ela vive o máximo naquilo, quer, sei lá, só quero ser mãe e cuidar dos meus filhos, que ela seja a melhor mãe do mundo, que ela cuide dos é. melhores filhos dela. Enfim, eu acho que isso é ter sucesso, é você conseguir se expressar na melhor forma que você quer naquilo que você atua. Então, um dos motivos de eu buscar trazer pessoas pro podcast de diversas áreas é isso, mostrar que, poxa, não importa se você é um empreendedor social, se você é um atleta, se você é um dentista, se você é um médico, o que que você busca? É ter essas respostas, sabe? Maravilha, maravilha. E o que você acha? Então, o segredo do sucesso não é só finanças, né? Que hoje em dia se fala muito, você tem sucesso, tem um carrão importado, tem não sei o quê, tá pagando as contas em dia, tem dinheiro aplicado, não sei o quê, tem muito dinheiro. É um sucesso. Não. Você acredita que o sucesso é ter, então, colocar essa roda da vida para andar e o sucesso é Eu, você ser feliz, vida pessoal, vida profissional, questão dos afetos, da relação familiar, da profissional também, porque, né, a prosperidade também é algo bom, né? não, é importantíssimo. Muita gente fala, o dinheiro não traz felicidade. Claro que o dinheiro não traz felicidade, mas você precisa do dinheiro para você fazer muitas coisas, né? Então, assim, a gente vive num mundo capitalista, num mundo que você precisa de É, dinheiro, de troca. É importante, claro que é. Só que chega num patamar que você ganhar, sei lá, 50 mil reais por mês, ganhar 100 mil reais por mês, não vai mudar muito o seu grau de felicidade.
Tem até algumas pesquisas que fizeram, né? Que pessoas assim que atingem 10 milhões de reais, quando vão para 100 milhões de reais, não tem muita diferença no estilo de vida, não tem muita diferença na questão de felicidade. Então, acho que o dinheiro traz da felicidade até um ponto. Só que chega uma hora que você olha para sua vida e fala, tá, o que tá além disso? O que eu posso fazer além? Então, antes da gente conseguir falar, a fórmula do sucesso é essa, a fórmula do sucesso é aquela, que grandes estudiosos, grandes pessoas já estudaram essas fórmulas de sucesso, tipo Napoleão Hill, enfim. Acho que a gente tem que definir o que é sucesso pra gente. Para mim, sucesso é você viver o máximo daquilo que você se propôs. Poxa, eu quero, sei lá, fazer um podcast, eu me entregar o máximo no meu podcast. Isso para mim é um sucesso. E você conseguir ser reconhecido por aquilo que você ama, profissionalmente. Mas tem muito. O sucesso é muito além. O sucesso é você conviver bem com as pessoas que você ama. O sucesso é você ter pessoas que você ama ao redor de você. O sucesso é você simplesmente poder parar um dia, olhar para o céu e agradecer, talvez isso seja um sucesso. Então, eu acho que o sucesso é algo muito, muito amplo para a gente simplesmente se limitar a uma questão financeira. Por mais que a questão financeira também seja extremamente importante. Mas o sucesso é muito mais que isso. Sucesso, na verdade, é você aprender a ser feliz. Então, se eu pudesse resumir sucesso em uma palavra, seria isso. Sucesso é você aprender a ser feliz. É você estar trabalhando, você está feliz. Você está dormindo, você está feliz. Você está com a sua família, você está feliz. Você está enfrentando um problema, você está feliz também. Então, se eu fosse definir sucesso, eu definiria mais ou menos assim. Que legal, que legal. E ver as pessoas bem, né? Não adianta nada você ter sucesso, você, né, tá numa posição, né, em destaque e tudo mais, e ver ao seu redor, você não ter ninguém, você, né, não ter com quem compartilhar. Então, acho que o sucesso é isso mesmo, é você estar bem, você ser feliz e ver as outras pessoas felizes também ao seu lado e proporcionar essa felicidade, não é E mesmo? muitas histórias de pessoas assim que ficaram ricas, que conseguiram ter uma situação financeira muito boa, só que elas tiveram que abrir mão de muitas coisas, né? Tiveram que abrir mão da família, tiveram que abrir mão dos amigos, e aí quando chegaram naquele sucesso que elas tinham definido para elas mesmas, elas viram que elas estavam sozinhas. Então, tem muitos casos que a gente conhece de suicídio, enfim, que são notícias mesmo de pessoas muito famosas que acabaram entrando no mundo das drogas porque chegando num patamar de sucesso e a pessoa se sentiu sozinha. Então, eu acho que é muito mais sobre o que você faz pelo outro do que o que você faz por você. Então, grau de sucesso, assim, eu acho que quando a gente. Eu tenho muito disso, assim. Quando eu tô triste, por exemplo, algo não tá legal na minha vida, eu tento ver o que eu posso ajudar alguém. Eu tento ajudar alguém. E eu sinto que isso me deixa mais feliz. É bem engraçado, assim. É bem comum. Tipo, se eu tô triste, eu encontro alguém pedindo dinheiro na rua, assim, eu dou, sei lá, uma nota de 50 reais, algo assim, eu falo, parece que. Oba, eu vou te encontrar na rua, hein? Não, parece assim que eu ajudar o outro, isso me deixa feliz. É. Então, eu acho que vai muito, muito dessa questão, sabe? É verdade, Fer, é verdade. E eu vejo assim, a sua história é uma história inspiradora por esse trabalho maravilhoso, essa prestação de serviços que você faz, né, no podcast, de levar essas histórias para fazer com que as pessoas se fortaleçam, como você viu. E tem atingido pessoas das mais diversas idades, a Luzia mesmo, né? A Luzia de Bauru mandou mensagem, nossa, eu precisava ouvir isso, que sensacional. Então não é só o jovem que se sente muitas vezes com as interrogações da cabeça, não, não é mesmo? É. E eu vejo também a Adriana Colim, né, já que ela está aqui conosco, acredito que ela esteja aí. Adri, você está por aí ainda? Manda um oizinho para nós aqui. A Adriana Colim, ela tem feito as orações também, que ajuda. Às vezes eu estou voltando de viagem, às vezes aconteceu alguma coisa que me deixou tão triste, que às vezes a gente se decepciona também com as pessoas. E pessoas próximas até, mas tá tudo bem. Eu vejo assim a vida, né? E essas decepções não é porque você se decepcionou com a pessoa, que a pessoa, não é mais meu amigo, não é mais minha amiga, eu não gosto mais, não te quero mais. Não, você não descarta simplesmente, porque você também um dia, mais dia, menos dias, você vai decepcionar. Nós vamos decepcionar outras pessoas também. A vida, nós não conseguimos ser perfeitos o tempo todo, né? Nós somos seres humanos imperfeitos. E aí eu ouço, às vezes, entro nas orações. A Adriana, ela faz a oração do terço, né? Que Ela legal. ora o terço ali com as pessoas. E eu fico ouvindo Maria Valeme e as orações, aquilo me dá uma força.
eu falo, pera lá, agradecer a Deus aí a vida, eu tô com saúde, tô batalhando pelos meus sonhos. Então, acho que é essa gratidão, esse espírito de gratidão que faz a gente avançar e evoluir. Mas, Fer, tem algumas pessoas que estão escrevendo aqui para você. Vamos ler um pouquinho? Até eu fiquei de óculos o tempo todo para ler as mensagens e que para você entenda da sua importância, do trabalho maravilhoso que você vem realizando. Aí aqui tem o Júnior Coelho, Fernanda, a mulher Conan, a Bárbara. Olha só, mulher Louco? forte, hein? O Júnior Coelho. Mulher Conan. Tem aqui também a Luzia. A Luzia escreveu Espírito Evoluído. O Juvenal, que é o meu fono, que está me ensinando a me comunicar melhor. Parabéns pela live, nós aprendemos muito com vocês. Que legal. A Lúcia Gomes, ela disse: a cada novo podcast, um novo aprendizado, sempre. Gratidão, Fer, e o coraçãozinho para você. Doutora Lidiane, espírito evoluído de amor, olha que lindo. Tudo é Feita, aprendizado. ela é minha mãe, né? Ah, é sua mãe? Oi, Lidiane, tudo bem? Qual a idade da Fernanda mesmo? Conta pra nós a verdade. Essa menina não tem, não tem idade que ela diz ter, não. A Lúcia também diz aqui: nada é para sempre, nem a felicidade, nem a tristeza. Verdade, concordo. E não há mal que dure para sempre, né? E lembra da mensagem que eu falei, na hora que você perguntou, e é uma frase? Aí eu falei, o inverno nunca tarda em tornar-se primavera. É isso mesmo, né? As coisas acontecem. A Carmélia, um abraço, Carmélia, aí de Ponta Grossa, Carmélia, do Paraná. Eu lembro da minha galera, eu lembro de onde vocês são, ó. É verdade, a gente tem que gostar do que faz. Simone Santiago de Ferraz, a minha coordenadora lá do Cadastro Único, do governo federal. Simone disse verdade. E a doutora, sua mãe, de novo, doutora Lidiane, a contribuição faz parte do sucesso. Obrigada por este momento. Nós é que agradecemos, não é mesmo, Fer? Claro, com certeza. A Lúcia disse de novo, Fer, você é demais. O Alexandre disse, podcast tem sido muito bom, cada vez melhor. Olha só, nós vamos evoluindo, né, Massa. Fer? É o máximo. E a galera toda conferindo lá as suas histórias. Adoro o podcast, a Gabriela disse isso. E o Ademir, mais uma pessoa de Ponta... o Ademir, ó, mais uma pessoa de Ponta Grossa, no Olha, Paraná. tem minha Ponta Grossa também. Mas o Ademir mora em Barueri hoje, né, Ademir? Já tem um tempinho já, né? Conheço o Ademir. O Ademir é diretor-presidente da Safra Filmes, que faz um trabalho maravilhoso. A dona Maria Olívia de Cotia, a dona Maraia também, um beijão pra essa galera toda de Cotia, meus vizinhos aqui, que eu amo de paixão. Maria Olívia é minha filhadinha, inclusive, ela tá aqui com a gente. Fer, e fala uma coisa pra nós, o momento da pandemia, como foi pra você? Então, eu passei o ano de 2019, eu vou dizer que foi um ano meio meio atípico para mim, porque foi um ano que eu meio que me fechei pro mundo, o ano de 2019. Eu não tinha praticamente fim de semana, foi um ano que eu cresci muito profissionalmente, assim. Então, eu basicamente estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. Chegava fim de semana, eu queria só estudar ou queria fazer algum trabalho por fora. Então, foi um ano que eu acabei me isolando de muita coisa, deixei de sair, saí muito pouco, me afastei bastante dos meus amigos, em prol de um crescimento profissional, digamos assim. E aí chegou o ano de 2020 e eu falei, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou sair, esse ano eu vou me enturmar de novo, esse ano eu vou buscar esse contato social, porque realmente estava fazendo falta. Eu tive que... Tinha uma rotina extremamente puxada, assim, treinava, em 2019, treinava todo dia das 6 até as 7h30, ia pro trabalho, ficava do trabalho das 8 até as 5 da tarde, saía às 5 da tarde, ia pra faculdade e voltava e chegava em casa mais ou menos meia-noite. Isso todo dia, de segunda a sexta, e fim de semana acordava também às 5 da manhã para estudar ou para trabalhar, enfim. Então foi uma rotina muito puxada e, claro, daí você não tem tempo nem pra família, nem tempo pros amigos. Aí chegou o ano 2020, falei, vou sair, vou me divertir, vou me aproximar dos meus amigos de novo. E aí veio a pandemia e aí a Fernanda é forçada a ficar em casa de novo, né?
Então, eu tentei. Para mim, não mudou muito, porque a minha rotina ficou basicamente a mesma. Só que eu cheguei num grau de estresse muito grande. Porque, pensa, um ano você se dedica muito grande para algo que eu acho que é importante, eventualmente, a gente ter esses períodos de hiperfoco, assim, por mais que a gente tenha que se afastar de alguma coisa. Mas aí o segundo ano foi bem puxado. Então, assim, emocionalmente não foi um ano muito fácil para mim, a pandemia. Por outro lado, foi um ano que eu tive que crescer bastante. Foi um ano que eu acabei saindo da empresa que eu adorava trabalhar, que era na startup, porque eles tiveram problemas justamente pela pandemia. Tive que me desafiar numa área totalmente nova, que foi a programação, que eu não conhecia. Então, eu acho que se a gente pegar o compilado de tudo isso, foi um período bom, assim, que eu consegui ter esse crescimento pessoal, digamos assim. Comecei a ler, já lia bastante, mas comecei a ler muito mais. Hoje eu leio mais ou menos um livro a cada 3, 4 dias, mais ou menos. Continuei mantendo essa pegada e muito assim nesse ritmo eu consegui impor pela pandemia. Então, numa forma geral, eu digo que eu tô numa fase de isolamento, assim, desde 2019 e 2020 simplesmente só aumentou. Agora, 2021, que eu tô saindo um pouquinho mais, assim, de casa, encontrando meus amigos de novo, porque as coisas estão um pouco mais tranquilas. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer porque fazer essa pergunta, porque muita gente, né, a pandemia pegou muitas pessoas de calças curtas, como dizem, né? Todo mundo muito assustado, muito com medo realmente, e um medo fundamental aí para a gente buscar a curiosidade. Eu acho que até o medo foi favorável para entender melhor o que é isso, É essa questão do engraçado. Covid, né? Buscar Esse interessar-se medo pela é algo que eu situação. nunca tive. Eu nunca Ah, tive é? medo, sim, Nunca porque teve? eu tive na minha cabeça que eu vou dar um jeito, sabe? Se precisar, eu vou dar um jeito. Vou dar. Claro, a gente tem medo de. O único medo, assim, que realmente tem é medo de ficar doente. Eu acho que qualquer pessoa tem. Sim, A gente perde o nosso poder de ação. Mas medo, em termos financeiros, eu nunca tive medo. Até quando eu tava sem trabalhar, assim, é algo que eu coloquei na minha cabeça, precisa vender alguma coisa, vendo, sabe? Assim, você não tem esse medo. É algo que até eu acho engraçado, assim, porque as pessoas se desesperaram muito na pandemia e eu acho que eu consegui me manter um pouco afastada ter aquela consciência que eu falei anteriormente de você olhar para o problema de uma forma mais longe, sabe? Tipo, calma, o que eu posso fazer se tudo der errado? Então, acho que mais ou menos nesse sentido, assim. E eu acho que quando a gente tem medo, a gente se fixa no medo, a gente trava, a gente paralisa. Então é algo que eu tento lutar muito comigo mesma de não tem por que ter medo. Não tem por que ter medo. boa. Porque senão você vai paralisar. Se você ficar com medo, é que nem assim, você tá numa floresta, você escuta um barulho, você fica alerta, você não consegue correr, você não consegue fazer nada. Só que talvez aquele barulho que você ouviu seja só um gatinho e você acha que é um baita de um tigre. Então, eu acho que a gente tem que manter calmo, olhar o que tá lá, olhar, pegar a nossa lanterna e tentar ver qual que é de fato o tamanho do problema. Exatamente, exatamente. E realmente, mas o medo chegou a paralisar algumas pessoas e muitas outras não chegaram, né, a falecer aí por conta desse mal, né, terrível. E a questão, acho que o medo foi generalizado. A questão de doença, a questão financeira, a questão, nossa, brotou. Eu mesmo eu tive medo, sim, eu confesso. E quando eu tenho essa sensação de medo, eu ligo o modo automático, mas eu assim, não, movimento, 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 movimento sempre. Movimento com medo, né? Constância e frequência. Eu não paro muito para ficar pensando, matutando, mas que deu medo, deu, viu? Ô Fer, agora a gente já está partindo pro encerramento. Lembrando a vocês que essa live vai ficar salva. Eu peço a vocês para vocês compartilharem com os amigos também, para que outras pessoas tenham o acesso e conheçam um pouco mais dessa menina, né? Fernanda Piaia, que faz um trabalho belíssimo aí, né? Voltado para que as pessoas se reconheçam e se fortaleçam. Gostaria de fazer uma pergunta a você. A mesma que nem você falou para mim lá no final do seu podcast. Ah, mas se você tivesse que fazer uma pergunta para si, qual seria, né? Ai, Para meu você, Deus qual do seria? céu, não, aí tá jogando meu. Tá jogando eu contra eu mesmo aqui. eu, eu vou mudar um pouco, Fer, a nossa prosa aqui. Eu vou perguntar para você se você tivesse o privilégio
de encontrar na rua aquela menina, aquela menininha brincando, aquela menininha, a Fernandinha. A Fer que você foi lá, jovenzinha, menininha, tão bem cuidada, né? Pela mãe, pela família, pelo pai também, né? Que foi uma pessoa muito importante na sua vida, que eu sei. O que você diria a ela hoje, a Fernanda de hoje? O que diria para aquela Fernandinha lá do passado, lá de 8 anos, 7 anos de idade, Olha, 5? eu diria para ela não ter tanta pressa, sabia? Mas por que não tanta pressa assim? Conta mais sobre isso. Eu acho que eu sempre. Meu grupo de amigos sempre foi muito mais velhos do que eu. Eu sempre convivi com pessoas mais velhas ali. Por exemplo, tinha 13 anos, andava com meus amigos que tinham 18, 19 anos. Hoje mesmo tenho 23. Meus amigos, a maioria tem 28, 29, 30, 31 anos. Então eu sempre convivi com pessoas mais velhas que eu. Poxa vida, 45 agora, né? Ó, Viu? eu já tô me colocando como amigo, então aumenta mais aí, 45. Mas por conviver com pessoas mais velhas que eu sempre me comparei muito com elas. E eu não pensava que eu tinha alguns anos a menos. Então eu sempre tinha aquela sensação de que eu estava fazendo poucas coisas, que eu tinha feito poucas coisas, que eu estava sempre atrás. Eu tive muito isso, muito mesmo. Então eu sempre tive muita pressa de crescer, muita pressa de me desenvolver, muita pressa com tudo. Isso foi bom, por um lado, porque eu sempre me entreguei muito de cabeça nas coisas justamente por ter pressa. Por outro lado, hoje eu tenho 23 anos, eu olho e já falo, meu Deus, como o tempo passou rápido. Então eu acho que é uma frase que eu deveria falar quando eu tivesse 70, 80 anos, não agora com 23. Então eu acho que eu diria para ela assim, não tenha tanta pressa, aproveite mais as coisas, aproveite mais as situações, aproveite mais as pessoas que estão em volta de você. É, Porque a vida ela passa, né? Por mais que eu ainda tenha muito para viver, eu sinto que eu deixei muitas experiências de lado justamente por ter pressa e a pressa não me fez chegar diferente, digamos assim. Que legal, que legal. Fer, agora as pessoas que querem ter acesso ao seu podcast, fala um pouco mais dele, fala aonde as pessoas te encontram, nas mídias sociais, na rede, YouTube, fala tudo que você quiser aí. Bom, então, todos os podcasts eles vão ao ar nas terças e nas sextas-feiras, tanto no Spotify quanto no YouTube. É só digitar ali podcast networking com o 7 no lugar do T, que vocês vão encontrar bem fácil. O 7 no lugar do T, porque sempre a gente faz as mesmas 7 perguntas para todas as pessoas que a gente entrevista, independente de quem for, independente de quem área seja. A proposta é fazer sempre 7 perguntas, sempre as mesmas 7 perguntas para os mais diversos tipos de pessoas. Então é só digitar podcast networking com o 7 no lugar do T, né? E para mais informações, assim, eu uso o meu Instagram pessoal para divulgar. Eu acho que esse é o melhor caminho. No começo eu pensei em fazer um Instagram só para o podcast, só que eu acho que, querendo ou não, o que está por trás do podcast sou eu, é a minha história, é o meu jeito de ficar às vezes 3, 4 horas na academia, é o meu jeito às vezes de fazer uma piada sem graça. Eu acho que é isso que está por trás do podcast. Então eu uso o meu Instagram pessoal, que é esse aqui, né, que a gente está conversando, que é Ferpiaia com 2 Es, né, Ferpiaia. E é isso. E sempre que alguém quiser conversar, quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem, a gente conversa. Eu passo meu número para quem quer que seja. Eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro trocar ideias, eu adoro receber feedbacks bons do podcast, feedbacks que às vezes não são tão bons também, porque eu vejo que do primeiro episódio para esse, que é o 11º, já as coisas melhoraram muito, e muito por críticas, por sugestões que a gente recebe. Então, assim, eu sou muito aberta a tudo isso. E é isso aí, vamos conversando. Que legal, que legal. Não, eu acho as suas tiradas assim sensacionais, viu? Eu acho super inteligentes. Não acho sem graça, não. É mega. Eu adorei aquela do patrocinadores. Opa, patrocinadores. Ah, não tem patrocinador aí. Eu achei muito legal. É muito legal Então, a mesmo. gente tenta fazer uma mescla, né? Porque por mais que seja É, algo meio sério, assim, enfim, é para ser uma pegada jovem, é para ser uma pegada divertida. Se você
de conversar comigo pessoalmente, eu sou uma pessoa extremamente irônica, eu até tenho que parar um pouco com isso, porque às vezes eu faço umas piadas e a pessoa não entende que é uma piada, sabe? Então, eu tento, assim, ser um pouco leve no podcast, porque, para mim, sendo bem sincera, tá sendo uma diversão. Então, acho que eu consegui transparecer que tá sendo uma diversão é o principal. Com certeza, com certeza. E até o Duda Mendonça, que é esse queridinho aí das celebridades aí, maquiador, cabeleireiro, que é um artista. O Duda é um artista completo. Um grande amigo, um querido amigo lá de São Carlos, que tem um programa maravilhoso na TV Onix, que vai passar, ele vai ser entrevistado por você, inclusive, no podcast, Semana né? que vem pra Você, conversar já. olha já! Nossa, o Duda é genial. O Duda é um querido. Nossa, a entrevista dele eu achei maravilhosa, maravilhosa. E às vezes até eu brinco com ele, assim. Teve um momento da nossa live que ele se emocionou. Aí ele não queria que as pessoas vissem ele triste. Aí ele pegou e abaixou do nada. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Foi uma hora que eu me dispersei. Assim. E aí eu sempre lembro, acho que talvez ele nem goste tanto disso, mas eu sempre lembro e me divirto. Até no dia que eu estive no programa dele, eu lembrei. Falei, Duda, você tava conversando, tal, daqui a pouco você abaixou. Que ele se emocionou, ele abaixou. Assim, eu falei, mas cadê o entrevistado? Cadê o entrevistado? Pessoal, mas a gente. Ó, aqui, ó, ele colocou aqui. Eu fiquei preso na varanda essa semana. Então, a gente Ô, tinha conversado, louco! marcado de conversar e ele ficou preso na varanda. Como assim, Duda? No AP novo? Esse apartamento, hein? Conta essa história pra nós, hein, Dudinha? Ficou preso na varanda, hein? Conta essa história direito, Duda, pra gente. O povo quer saber, ó. Né, Fer? A Vânia colocou aqui, muito bom ouvir essas experiências, nos faz refletir as nossas também. Verdade, Vânia, um beijão. A Vânia tem me incentivado muito, Vânia, você não tem ideia, as suas mensagens, os seus parabéns, né? Tudo que a gente posta ali do e-social, do nosso trabalho, ela sempre comenta. Nossa, eu te agradeço demais, viu, Vânia? É uma inspiração, viu? E ter Ah, pessoas que ó, apoiem a gente é a melhor coisa do mundo, né? inspira, fala, não, eu tô no caminho certo. Que seja uma pessoa que manda uma mensagem, E eu eu já vou te fico feliz. falar, porque é normal desanimar. Às vezes desanima, você fala, É, eu tô fazendo, fazendo, fazendo. Aí você recebe uma mensagem, você ganha o dia, cara. você ganha o Mas eu dia. conheci pelo podcast, a pessoa eu nem conhecia, e hoje a gente conversa um monte, assim, manda mensagem, gostei do seu trabalho, não sei o quê. Eu falo, cara, não tem porque parar, tá valendo a pena. Ai, ai, o Duda até colocou aqui, viu, Fê, ó. Morrendo de rir aqui, kkk. A porta travou comigo lá fora, só com você, né? Olha lá, hein? Você não quis fazer que nem o cantor lá que pegou e foi pra varanda lá, hein, Duda? Olha, cuidado, hein? O rapaz foi pra varanda e caiu lá, hein? Cuidado. Passou É, na varanda ainda. exatamente. A Neide, lá de Recife, Neide de Paula também, fã-clube de Adriana Colim, junto, Recife. Obrigado, viu? Obrigado, Neide. Obrigado mesmo. Ah, se a gente for fazer um fã-clube do Richard, eu quero entrar também. Quem sou eu? Como eu falo sempre lá na empresa, eles brigam comigo. Falam, quem sou eu na fila do pão? Ai, ai, ai. O Duda colocou aqui, ó. Pior que tava com a minha secretária. Ê, Duda, hein? Ah, que estranho isso, Duda. A Vânia, sou de São Bernardo. São Bernardo do Campo. Olha que legal, que legal. A Marisa chegou aqui diretamente de Bauru. Minha mãe tá por aqui também, a dona Neuza. Ô, Fer, manda um beijão pra minha mãe lá. Minha mãe tá assistindo a gente. Oh, um beijo, dona Neuza. Prazer ter conversar com você aqui. Que legal, que legal. Gente, é isso então, Fer. Muito obrigado. Então, podcast, networking, substitui o 7 o T pelo O T pelo 7 7. e vocês terão contato aí também, E o continuarão caminho tendo mais contato. fácil é entrar no meu perfil aqui do Instagram e clicar ali no link da bio, já manda pro nosso sitezinho ali, já vai encontrar onde escutar o podcast. E é isso aí. Exatamente, é isso aí. Gente, então o papo tá maravilhoso, Fer. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, da sua disponibilidade aí, atender ao meu pedido. Quero te agradecer demais. E sábado que vem, às 11 horas e 11 minutos, mais histórias que despertam talentos e transformam as nossas vidas. Ó, um beijão.
feliz sábado, vão viver, porque a vida é uma só. Fer, beijão. Beijo, Doutora obrigado. Lidiane, Pra todo Lidiane, um mundo que beijão acompanhou também para todo mundo. sábado. Lúcia, um beijão. Galera toda aí, Luzia também, beijo, beijo. E espero vocês sábado que vem. Até mais. Fer, Não, beijo. obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.